Olá, pessoal. Você diria que você é uma pessoa feliz? Essa semana eu li um artigo da Amanda Veloso, eu vou deixar no link aqui embaixo, no qual ela questiona, né, esse tipo de coisas, se somos felizes e por que queremos ser felizes. E será que a gente não está buscando felicidade demais, né, colocando a felicidade como um objetivo e nos sentindo mal por não atingir, né, essa tal felicidade? E eu achei interessante que ela também faz um relacionamento com a tecnologia, né, e como que ela age para nos trazer mais ou menos felicidade, tá? Então vamos lá. Primeiramente ela fala sobre alguns assuntos que já são, vamos dizer assim, bastante trabalhados, né, na mídia recentemente, que é o conceito da positividade tóxica e da psicologia da positividade, que são conceitos que, vamos dizer assim, identificam o nosso comportamento de estar o tempo todo buscando a felicidade e evitando, né, a tristeza, evitando obstáculos que nos fazem refletir. Ou seja, a nossa vida tem que ser um eterno espetáculo, tem que ser eternamente feliz. Ou você é tido como uma pessoa fracassada. Isso nos faz até, vamos dizer assim, esconder aspectos das nossas vidas que não refletem, né, essa imagem positiva. Então, nas redes sociais, você vai olhar o feed das pessoas, são só posts de viagem, de conquistas e frases de efeito que falam sobre ela, né, como ela é realizadora, como ela vê a vida de uma maneira positiva, ascendente, né? E, assim, os tropeços frequentemente são, vamos dizer assim, escondidos, né? Ou proposta para se refletir mais profundamente sobre aspectos negativos, é raro você ver num feed de Instagram ou num feed de Facebook, né? E o que eu acho interessante que ela trata no artigo, ela fala que, assim, a busca por felicidade contínua o tempo todo não é natural. E ela mostra até um estudo científico que diz que os nossos neurotransmissores, né, a gente tem uma região no cérebro que cuida, né, da felicidade, da sensação de tristeza também, elas são a mesma região. E que para a gente ser uma pessoa psiquicamente saudável, a gente tem que ter equilíbrio. Ou seja, você ser só feliz desequilibra a tua saúde, vamos dizer assim, mental. E é importante, então, que a gente tenha, assim, momentos de tristeza. E mais que isso, a vida é muito mais de episódios de luta, né, de reflexão e de tristeza do que de felicidade. Então, não é natural a gente querer o tempo todo tá feliz, né? Não é normal isso daí. Pode te levar para um processo, então, de depressão, na verdade, de burnout, né, de exaustão, porque você tem esse tipo de privação. A tecnologia ajuda a gente muito nesse sentido, porque ela virou uma espécie de remédio, né? Porque toda vez que você está entediado, está infeliz, você vai ali na rede social, que está ao alcance de um clique no seu bolso, e procura por pílulas de felicidade. Vai procurar um meme divertido, vai preencher, né, aquele espaço que você está só com trivialidades, com pílulas de pseudo-felicidade, né? Então, esse aspecto aí é bastante importante porque a gente vive isso muito, né? E o que ele rouba? O celular está te roubando ali? Está te roubando o momento de reflexão, o momento de você pensar na sua vida, de você meditar sobre os seus problemas, de você processar aquilo, de vivenciar a solidão, vivenciar a tristeza também. Isso é importante para você ter equilíbrio. Então, a tecnologia rouba isso da gente cada vez mais, porque ela está em todos os lugares, né? Até no banheiro a gente vai com o celular. Então, essa pontuação que ela faz eu acho muito importante, tem muito a ver com um vídeo que eu gravei anteriormente, vou deixar linkado aqui também, sobre minimalismo digital, né? Como lidar com a tecnologia de maneira mais saudável no nosso dia a dia. E ela também põe outros aspectos, né, que a gente tem até uma própria indústria da felicidade, né, que usa tecnologias para manter a gente feliz o tempo todo, que não é só o celular, mas aí ela já fala até de remédio, né, que vai te deixar feliz. Ela fala da indústria da autoajuda e até mesmo de técnicas, né, de meditação, que colocam você feliz de uma maneira, vamos dizer assim, por meio de atalhos, né,
mas que não trata a tristeza como algo que é para ser vivido mesmo, né? E não faz relação de que se você não estiver feliz, tudo bem, você não é um perdedor na sociedade por estar infeliz, por estar triste, e que isso é natural. E estes atalhos vão te roubando essa oportunidade de entender, né, e de viver a sua solidão, seus momentos de reflexão e de tristeza também, né? Para além disso, a gente também tem o costume de evitar no nosso feed pessoas que, vamos dizer assim, nos contrapõem, né, que nos põem em reflexão, a chamada alteridade, né, que o Byung-Chul Han citava. Isso também faz com que a gente não tenha esse processo de reflexão que vai nos dar equilíbrio. Então, se você tem aquele feed extremamente positivo, extremamente feliz, que você está passando para os outros, é problemático, mas da mesma maneira você ter conteúdo que chega para você que é só positivo, te prende nessa bolha de felicidade falsa, né? E que no final das contas vão te levar para um processo de burnout e de possivelmente até depressão. Eu achei legal também ela falando, né, sobre essas interações nas mídias sociais, e às vezes você coloca lá uma foto de um momento extremamente feliz umas férias que você tirou na praia, sei lá, e aí você não tem o número de curtidas que você estava esperando. E aí você fica infeliz porque não tem um número, né, que chancela aquela tua felicidade como uma felicidade válida. Então a tecnologia traz esse viés, né, numérico para a gente, e a gente acaba até esquecendo do momento que foi vivido ali e dando mais atenção para, vamos dizer assim, para o número que as mídias sociais, através das pessoas que nos seguem, confere para aquilo. Então é uma coisa esquisita, né? A nossa relação com a felicidade e como a tecnologia acaba afetando, né, o que a gente entende por felicidade. O duro é que isso vai te formatando, né? As felicidades que você vai buscando são guiadas, então, por algo que é curtível, por algo que é instagramável, né? E não viver aquele momento e ser feliz mesmo de verdade, né? Então, assim, gente, as tecnologias, elas têm, assim, muito potencial para nos encurtar caminho para a felicidade, sim, quando, por exemplo, a gente usa ela para encontrar quem a gente gosta, né? Quando a gente usa ela para marcar uma festa, para marcar uma viagem, para marcar um encontro com a família, enfim. Então isso é bastante positivo, mas a gente tem que estar atento também para não deixar ela invadir demais no nosso cotidiano, a ponto de roubar os nossos momentos de reflexão, os nossos momentos de solidão, porque no final das contas, né, como a Amanda aponta aqui no artigo, a vida é de equilíbrio. Então felicidade demais também é ruim e pode te pôr aí num processo de caminho para depressão, para burnout, né, para você estar aí extremamente desgastado nessa busca incessante por constante felicidade. Isso não é saudável também. Valeu, gente. Vou deixar os links aí para os vídeos e também para o artigo. Vale muito a pena ler. Valeu, até a próxima.